Bom dia a todos. Nós estamos estudando na nossa sala o tema da doutrina da providência. No domingo passado nós falamos sobre os instrumentos da providência, os meios, as pessoas e as formas que Deus usa para abençoar outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os objetos da providência, aqueles que recebem ou que são alvos da providência de Deus. Uma curiosidade que você vai perceber é que aqueles que são instrumentos, muitas vezes também são objetos da providência de Deus. Assim como Deus usa animais para abençoar, Deus também abençoa animais. Assim como Deus usa homens para abençoar outros homens, Deus abençoa estes homens que Ele usa para abençoar outros homens e também mulheres. Então, assim como Deus usa a sua criação, o vento, a chuva, o clima, Ele também abençoa as árvores, os seres vivos que não são como nós, que andam de um lado para o outro, mas que estão aí carecendo da água, do frio, do vento, do calor, assim como nós também. Então, quando nós falamos em providência, Brando Eber abre esse capítulo, que no livro dele é o capítulo 3. Quando ele abre esse capítulo, ele diz o seguinte: todo mundo criado é objeto da providência divina. Deus não somente criou o mundo, Ele cuida do mundo, em cada uma das suas partes, os seres vivos, os animais, os homens, os vegetais, o mundo invisível que também é vivo, está ao nosso redor, mas que os nossos olhos não veem. Deus cuida providencialmente de tudo o que Ele criou. Todas as coisas criadas, diferentemente do Criador, elas são finitas. Somente Deus é infinito, só Ele que não tem começo nem fim. Todas as outras coisas, ainda que sejam eternas, elas tiveram começo e muitas delas terão o seu fim. Tudo o que é finito tem a propriedade de deteriorar-se com o passar do tempo e, consequentemente, tem necessidade de preservação a fim de que não venha a desaparecer. Quando você estuda termodinâmica, aquela matéria do ensino médio que muitas pessoas fogem dela, a segunda lei da termodinâmica, chamada entropia, ela afirma que tudo o que existe tem se deteriorado e degenerado. A entropia, inclusive, é um dos argumentos que nós usamos contra a teoria da evolução, porque a teoria da evolução diz que as coisas evoluem e melhoram. No entanto, o que a gente percebe é que elas evoluem e pioram, em vez de melhorar muitas vezes. Então, a entropia afirma que tudo o que existe tem se deteriorado e se degenerado e se tem tornado menos útil e em algum tempo no futuro acabará em condição de morte ou de inutilidade total. Os cientistas dizem que o universo, por causa da entropia, ele está se implodindo, se fechando e se desgastando na sua energia, em vez de estar aumentando ainda mais a sua energia. Segundo a entropia, tudo que é entregue a si mesmo é constantemente deteriorado e degenera. E esses, então, precisam de um agente de Deus para que possam se manter. E um versículo que é importante para nós quanto a isso é Neemias, capítulo 9, versículo 6, que mostra que Deus age providencialmente em toda a sua criação, seja preservando, provendo, guiando e também protegendo ou governando a cada uma parte. Então Neemias 9,6 diz assim: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus
te adora. Tudo que Deus criou, Deus preserva, Deus protege, Deus cuida com vida. Então fica evidente que quem tem o poder de criar, também tem o poder e o direito de trabalhar na sua criação. A sua criação envolve 3 tipos de reinos. Nós vamos ver hoje 2 deles, que é o reino inanimado e o reino animado, e o reino moral, que nós vamos ter uma lição, uma aula específica sobre esse assunto posteriormente. Então, esses 3 reinos, eles são regidos por leis que agem de acordo com a natureza dos objetos a quem a providência de Deus chega. Então, em primeiro lugar, nós observamos que existe a providência de Deus no reino das coisas inanimadas, e a Escritura mostra isso para nós constantemente. Toda a criação inanimada é objeto da providência divina. Os céus, a terra, tudo o que neles há, são objeto do cuidado amoroso do Criador, vivendo e existindo debaixo do governo daquele que os criou. Então, quando você olha para o sol, quando você vê as nuvens passando, quando você contempla o pôr do sol na terra, quando você vê as estrelas brilhando de noite, saiba que Deus está cuidando de tudo isso. Então, essas coisas, elas são sustentadas e preservadas pelo Criador de maneira direta ou indireta. Às vezes é uma ação direta de Deus, mas às vezes Deus usa um outro objeto, um outro instrumento, para que Ele possa cuidar daquilo que Ele criou. Por exemplo, nós temos um jardim aqui na igreja que é de Deus, mas nós cuidamos dele. Se nós não cuidarmos, ele vai murchar, vai secar e vai se acabar. Porque Deus determinou que nós cuidemos da sua criação. Quando Deus criou Adão, Deus nomeou Adão o vice-gerente de todas as coisas que Deus criou. Deus determinou que Adão não somente desse nome para as coisas, mas para que ele cuidasse delas. Às vezes eu fico irado com alguns pregadores que, quando falam da tentação e da queda do homem no pecado, e porque Eva estava lá sozinha e o Satanás veio tentá-la, então alguns pregadores falam que Adão era um irresponsável. Por que ele não estava lá? Ora, Adão estava trabalhando, Adão estava cuidando do jardim de Deus. E eu fico preocupado com esses pastores que fazem Adão um pecador antes dele pecar a primeira vez, né? Se ele era um irresponsável e não tinha pecado ainda, tem alguma coisa errada aí. Irresponsabilidade é pecado. Então Adão não pecou antes daquele evento entre ele, Eva e o tentador. Ele pecou ali. Então ele não foi irresponsável, ele não estava zanzando pela Terra-média, fazendo coisa errada, ele não estava se espreguiçando numa rede enquanto Eva estava lá sendo tentada por Satanás. Ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então, não é para justificar os homens, mas é para mostrar que na Bíblia o pecado tem começo e ele não pecou antes de pecar, tá certo? Deus cuida, e Deus cuida também através de nós, de muitas coisas que Ele colocou por aí. Alguns detalhes sobre este cuidado de Deus sobre as coisas e sobre os entes inanimados. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus cuida dos astros da abóbada celeste, o sol, a lua, as estrelas. O sol, a lua e as estrelas são todos objetos, eles recebem o cuidado providencial de Deus. Deus os mantém nos seus devidos lugares, nas suas órbitas, nas suas tarefas que Ele designou para cada um deles, a fim de que eles sirvam ao propósito de Deus naquilo para o que foram criados. Deus fala isso para Jó, em Jó, capítulo 9, versículo 7 e versículo 8, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Jó 9, 7 e 8. Ele diz: fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da ursa,
que é uma constelação, e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Ele é o criador de cada uma dessas coisas, e é ele que fala com eles para ofuscar o seu brilho ou para fazer o seu brilho aparecer no céu. Nenhum astro é independente e autônomo do poder de Deus. Isto é, nenhum deles existe sem necessidade de manutenção. Deus está cuidando de todo o universo que ele criou. Eterno e autônomo é somente o Deus Criador. Todas as demais criaturas ou a criação precisa manter-se na sua função por meio de uma ação superior, soberana daquele que os criou. É o que diz a Escritura. Não há nada que se sustente para sempre ou que possua combustível inextinguível. Dizem que o sol vai deixar de brilhar no ano 8.800 e alguma coisa. Bom, nenhum de nós vai chegar até lá, com certeza. Mas a Bíblia diz que não é porque o sol vai parar de brilhar que a vida vai deixar de existir na terra. A Bíblia diz que a vida vai ser transformada na terra quando Cristo aparecer nas alturas com poder e glória, para realizar o julgamento de todas as coisas e para cumprir as promessas de vida eterna para o seu povo. Agora, nenhum astro é independente e autônomo, e todos precisam da ação de Deus sobre eles. Não há nada que se sustente, não há nada que tenha combustível inextinguível. O sol e todos os astros com luz própria não possuem autoexistência e automanutenção. É Deus quem cuida. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que é o versículo chave do nosso estudo. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas inclui o sol, a lua, os planetas, as estrelas. Isaías 42, verso 12, diz que quando Deus quis saber qual era o tamanho do universo, ele mediu os céus a palmos. Nem o Luke Skywalker atravessa o universo rapidinho desse jeito. E nem a dobra espacial da jornada nas estrelas permite que você sobreviva a tamanha magnitude de extensão que tem o universo. O sol foi feito para governar o dia de Gênesis, e a lua foi feita para governar a noite. Davi repete isso no Salmo 136, quando ele fala do modo assombrosamente maravilhoso como Deus criou todas as coisas. E Deus prometeu que esses astros haverão de cumprir a sua função até o final deste mundo. Quando Deus terminou o dilúvio, ele disse para Noé: nunca haverá de faltar dia nem noite, verão nem inverno, frio nem calor, e as estações todas virão para o benefício da terra. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Deus prometeu sustentar essas obras da sua criação por causa de nós e da aliança que ele fez com Noé, que é a chamada aliança da preservação. Deus prometeu preservar a vida e não destruir mais o mundo por meio de um dilúvio. Apocalipse diz que a próxima vez vai ser fogo, mas dilúvio não vai ser. Pode ter certeza que não vai ser afogado que você vai ter problema naquele dia. Tá certo? Então a Escritura diz que Deus conhece o número das estrelas e Ele a chama pelo seu próprio nome. Deus conhece o nome de todas as estrelas que estão no céu. Está escrito no Salmo 146, verso 4. Isso significa que Deus tem uma preocupação por cada uma delas, sem exceção, e que Ele age providencialmente em todas, fazendo com que elas se mantenham nos seus lugares, nas suas órbitas, e exerçam as suas funções regularmente para o benefício do restante da criação. Deus também se preocupa com o habitat dos homens, que é a Terra, o planeta Terra. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse?
não é o planeta Terra, não são as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus ama o planeta Terra e cuida dele. Não são os homens e as mulheres, porque a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho por eles. Que mundo é esse que nós não devemos amar? É o mundo da rebelião contra Deus. O mundo das ideias que nos afastam do conhecimento verdadeiro de Deus. Mas o mundo como o planeta Terra, que tem árvore, que tem rio, que tem passarinho, que tem morcego, que tem louva-a-Deus e borboletinha, esse mundo a Bíblia diz que nós devemos amar e cuidar dele. Na teologia, costumou-se chamar isso de o habitat, o lugar onde os homens habitam. Então, no meio do imenso universo que Deus criou com as suas estrelas grandes e pequenas, longe e perto, lembrando que a estrela mais perto da Terra é o Sol, e depois do Sol é uma estrelinha que fica a 1,5 anos luz de distância da Terra. A luz percorre 300 mil metros em 1 segundo. Multiplica por 60, você tem a distância que ela percorre em 1 minuto. Multiplica por 60 e tem a distância que ela percorre em 1 hora. Multiplica por 24 e tem a distância que ela percorre em 1 dia. Multiplica por 365 e você tem a distância que ela percorre em 1 ano. Multiplica por 1,5 e você tem a distância dessa estrela da Terra. Só para você ter uma ideia da dimensão das coisas que Deus cuida. As de perto e as de longe. Então o Salmo 147, verso 7 e verso 8 diz assim: cantai ao Senhor com ações de graça. Entoais louvores ao som de harpa, ao nosso Deus que cobre de nuvens os céus e prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva. Ele cobre os céus de nuvem, Ele prepara a chuva, Ele faz brotar nos montes a erva. Ele faz o seu pé de alface nascer. Eu me lembro que um dia eu inventei de plantar rabanete. Rabanete é das coisas que você come, é a que nasce mais depressa. Com 21 dias, o rabanete está pronto para ser comido. E é assustador, você planta num dia, 2 dias depois já aparece lá o negócio brotando. E cada dia você vê ele crescendo, rapidamente ele cresce. Os meus ficaram muito pequenininhos, mas deu para colocar na salada. Deus cuida da erva que Ele faz brotar, seja na horta, seja lá na montanha, longe de nós. Então Deus perguntou a Jó, no capítulo 38, do verso 4 a 7, um capítulo onde Deus faz 42 perguntas para Jó, quase todas elas relacionadas com a sua providência. Então ele pergunta para Jó o seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Onde que estava Jó quando Deus criou todas as coisas? Onde que estava você? Onde que estava eu? Onde que estávamos nós? Quando tudo foi criado pela mão poderosa e pela palavra de Deus. Nesses versos, Deus está desafiando Jó, de um modo figurado, a entender o modo como ele estendeu as abas do universo e como ele exerce domínio total sobre a sua criação. Deus pôs os fundamentos, as sustentações da terra, que servem de suporte para que ela não saia da sua órbita, para que ela não seja destruída. A pressão da gravidade tem o valor que tem e que é o valor exato necessário para a nossa sobrevivência. Se a pressão aumenta um pouquinho, nós somos esmagados. Se ela diminui um pouquinho, nós saímos voando pelo ar. Ela está na calibragem exata para que nós possamos sobreviver
aqui na terra, e isso é providência de Deus sobre as nossas vidas e sobre a sua criação. Não há nada físico sustentando o planeta em sua órbita, a não ser as leis precisas e estabelecidas pelo Criador, para que o habitat dos homens fique no seu exato lugar e não se desvie da sua rota. Desde que Einstein criou e desenvolveu e descobriu a lei da relatividade, as pessoas passaram a temer uma destruição iminente de tudo. Porque Einstein diz que não tem absolutos, tudo é relativo. Só que existem coisas que são absolutas. A teoria da relatividade e as leis físicas, elas convivem naturalmente entre si, de tal modo que o mundo que está, ele tem manhã e noite, ele tem sol e calor, ele tem frio e tem chuva, ele tem as estações, ele tem o ciclo da vida, dos alimentos, dos animais. Se não fosse assim, se tudo fosse tão relativo como as pessoas da pós-modernidade abraçaram irresponsavelmente, não tinha como se sustentar. Mas Deus diz que o que nós temos é suficiente para a nossa sobrevivência e convivência na sua terra. Os astros celestes, tanto os pequenos como os grandes, eles são alvos e objetos do governo de Deus, e não somente disso, mas também da sua provisão e da satisfação das suas necessidades. E Deus faz isso também pensando em nós, para que nós possamos sobreviver. Deus criou o universo para a sua própria glória e não para nós. Então isso glorifica a Ele. E nós é que muitas vezes nos atrapalhamos com as coisas de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus fala da providência de Deus no reino dos seres animados. Primeiro para com os seres espirituais, anjos e demônios, anjos maus e anjos bons. Todos os seres espirituais, bons ou maus, são objetos da providência divina. Satanás não sobreviveria se Deus resolvesse estender a mão. Então Deus cuida de tudo o que Ele criou, até mesmo daquilo que é rebelde contra Ele. Até mesmo os seres humanos que se rebelam contra Deus são alvos da bondade de Deus. Nós falamos da chamada graça comum, a um favor que não se merece, que Deus dá não somente aos seus eleitos, mas que Ele dá a todos indistintamente, por amor dos seus eleitos. Ele abençoa pessoas que não creem nele, para que haja subsistência e sobrevivência na terra. Então a Bíblia diz que Deus faz chover sobre a horta do bom e do mal, para que haja um certo equilíbrio. Embora os homens explorem uns aos outros maldosamente por causa do pecado, o fato de que pessoas têm abundância, mesmo aquelas que são muito ruins, é prova de que Deus providencialmente cuida de todos. Ele tem providências especiais para os seus eleitos, que tem a ver com a vida relacionada a Ele, e muitas vezes não tem a ver simplesmente com a vida terrena. Algumas pessoas, os que abraçam a teologia da prosperidade, acham que os crentes têm que ser os mais ricos da terra. E o resultado disso não foi simplesmente que a prosperidade vem de Deus. O resultado disso foi uma teologia de cobiça, de pessoas que deixam de fazer e de amar e de servir a Deus de todo o coração, para servir as bênçãos que eles cobiçosamente desejam receber de Deus. Então, um presbítero de uma igreja presbiteriana comprou uma dessas Hilux da vida aí e foi para a igreja com ela, debaixo dos olhares elogiosos de muitas pessoas. Mas ele achou que a igreja presbiteriana estava pouco para ele, que ele queria prosperar mais, e na igreja presbiteriana não ensinava teologia de prosperidade. Ele foi para uma dessas universais da vida. E chegou lá, o pastor está pregando: olha, você tem que desejar, não é esse carro velho que está parado aí na porta, você tem que desejar o carro do seu patrão, do seu amigo. E aí o presbítero acordou de madrugada um dia e tinha um monte de sal em cima do capô do motor dele, porque na Universal eles distribuem sal para as pessoas colocar em cima daquilo que elas desejam.
E um monte de gente desejou a Hilux do ex-presbítero da igreja presbiteriana. Ele rapidinho pegou a sua Hilux e voltou para a IPB, com medo dos irmãos daquela igreja lá. Mas o que a teologia da prosperidade ensina de forma desequilibrada é que, porque somos filhos de Deus, nós merecemos as melhores bênçãos da terra, e para eles, bênçãos de Deus é só uma coisa: bens materiais. A única forma de enxergar a bênção de Deus é se Ele dá bens materiais para a gente. No entanto, existem experiências com Deus que bens materiais não promovem. Pelo contrário, muitas pessoas apaixonadas pelos bens materiais que têm, abandonam a sua fé em Deus. Por isso, a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque muitas vezes o rico adora a sua riqueza e não o Deus que deu a riqueza para ele. E assim tem pessoas que também são pobres e adoram a riqueza que eles querem ter e não têm. Eu conheço pessoas que, querendo prosperar, fizeram tanta coisa errada que o que eles arrumaram foi uma dívida que eles não conseguem pagar e por isso precisam mudar de país para ver se o fisco não os alcança onde eles estão. E outros então vêm com essa história: você tem que sonhar, porque se você sonhar, você consegue. E aí eu conheço um monte de gente que o sonho foi um pesadelo, que ele não consegue mais se livrar dele. Mas, voltando ao que nós falamos, então Deus ele providencia. Os seres espirituais não podem agir independentemente de Deus. Portanto, precisam das providências divinas para serem mantidos no estado em que se encontram, a fim de que cumpram os seus propósitos, sejam eles bons e também maus, na vida dos homens. Os anjos maus, os demônios, eles estão sob o controle total do Senhor. Por essa razão, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre eles, um bando de demônios que estavam possuindo uma pessoa, quando Jesus disse: sai e vai para o abismo, eles diziam que era uma legião no exército romano são 5.000 soldados. Então tinha 5.000 demônios possuindo aquela pessoa lá, se for verdade o que aquele demônio disse. E então ele disse: olha, não manda a gente para o abismo não, manda a gente para aquela manada de porcos lá. E aí eles foram para dentro dos porcos, os porcos ficaram todos doidos com aqueles demônios lá e se precipitaram no abismo, e uma manada de porcos inteira morreu ali, despedaçada ao cair pelo rochedo, que causou um alvoroço na cidade. E eles pediram: Senhor, sai daqui, porque se eu começar a expulsar os demônios e colocar nas nossas manadas, a gente vai ter muito prejuízo. E assim, eles obedeceram a palavra de Cristo. E eles pediram para Jesus: olha, não manda a gente para o pior, manda a gente para o mais ou menos. E Jesus atendeu. Então, eles não podem fazer nada e nem se locomover, sair de um lugar para o outro, sem a permissão ou sem a ordem de Deus para eles. Por isso, nenhum demônio nos toca se Deus não permitir. E se Deus permitir, Ele só permite até certo ponto. E o que nós devemos fazer quando Deus permite a aproximação de Satanás e dos seus demônios é nos encurvar perante Deus em oração e pedir que Ele nos proteja. Pois foi isso que Deus fez com Jesus quando Ele foi tentado naquele deserto. Deus o protegeu. E passada a tentação, Deus o consolou e o animou. O problema é que às vezes a gente se entrega à tentação e aceita a presença do Satanás perto de nós. A Bíblia diz não. Quando ele chegar perto, chega perto de Jesus. A.W. Tozer diz que o grande segredo da nossa luta contra Satanás não é bater a mão no peito e dizer: eu dou conta. O grande segredo da luta contra Satanás é quando a gente vê ele chegando, a gente ir para perto de Jesus. Porque Satanás não teme as ovelhas. Satanás teme o pastor. O lobo não tem medo das ovelhas. As ovelhas são comida para ele. Mas eles têm medo do pastor que vem com um cajado, que vem com a vara e bota ele para correr porque bate nele. Então Satanás tem medo de Jesus. Quando você for tentado, aproxime-se de Jesus por meio da oração
que você estará protegido. Os anjos maus estão debaixo das restrições da providência divina a nosso favor, fazendo somente aquilo que a providência ou ordena ou permite, para que a história planejada por Deus se cumpra nas nossas vidas. Quanto a Satanás, foi permitido que ele tocasse nos bens de Jó, depois foi permitido que ele tocasse no próprio Jó, mas não foi permitido que ele tirasse a vida de Jó. Deus disse: a vida dele me pertence. Jesus disse: temam não aquele que pode fazer mal ao corpo, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, temam somente a Deus e não a Satanás. Deus restringiu a ação de Satanás e vigiou para que ele não tentasse extrapolar. Deus delimitou a obra de Satanás controlando. Você vê isso em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Está lá o diálogo de Deus com Satanás. Você pode ir até esse ponto, mas não além. E ele não foi. Satanás obedece a Deus, mais do que nós às vezes, inclusive. Por outro lado, os anjos bons ou os anjos eleitos, eles também são igualmente objetos da providência de Deus. Eles estão sob o controle de Deus e eles fazem somente aquilo que cumpre os decretos de Deus e nada mais. O Senhor Jesus fala isso em Mateus 26, do verso 53 e 54. Então, nós vemos a providência de Deus sobre os seres espirituais, sobre os seres humanos e também sobre os animais. Sobre os seres humanos, todos os seres humanos são dependentes e não podem fugir à máxima que Paulo diz em Atos 17. Nem é Deus servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E ele diz no verso 28, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que desejamos, sonhamos e planejamos está vinculado a Deus. Ele nos contempla dos céus, lugar da sua habitação, e Ele nos vê como criaturas que são miseráveis nas suas necessidades e carentes da sua providência. Então o salmista diz no Salmo 36, verso 6, Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. O Senhor preserva os homens e os animais. Deus age providencialmente em todos os estágios da vida humana. Deus age providencialmente na multiplicação da raça humana. Foi Deus quem disse para Adão: crescei e multiplicai na terra. Deus ordenou a multiplicação dos seres humanos para a preservação da raça. E uma das primeiras ordens que Deus deu a Adão e Eva foi: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesmo depois da eliminação quase que total da raça por causa do dilúvio na época de Noé, quando a água baixou e Deus e Noé e a sua família e os animais saíram da arca, Deus repetiu para Noé a mesma ordem que ele deu para Adão: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem originária reapareceu para com toda a humanidade. Essas ordens nunca foram retiradas. Eu fico pasmo de ver como cristãos que conhecem a Bíblia Sagrada, muitas vezes ouvem muito mais a medicina moderna com o tal chamado controle da natalidade e não a Bíblia Sagrada. E as desculpas que são dadas para o controle da natalidade, nenhuma delas se sustenta. Eu quero progredir na minha carreira. E isso foi colocado profundamente no coração das mulheres pelo feminismo. Que elas amem mais uma carreira, porque o feminismo quer que as mulheres sejam homens. Então elas querem as mesmas coisas que os homens têm, só que elas esquecem que Deus fez mulheres e homens diferentes e lhes deu tarefas diferentes. E aí, porque a mulher quer progredir na carreira, e quem quer progredir na carreira, ter filho é um problema.
marido nem sempre ajuda, cobra demais da conta, e aí surgem as ideias. Eu li na revista Isto É, quando ela estava em circulação, que um rapaz disse que não queria ter filhos porque ele ia estragar a sua coleção de CD. E hoje nem existe mais CD, né? Tudo no pendrive. Eu me lembro de minha mãe dizer que a primeira grande briga que ela teve com meu pai tinha uma discoteca imensa, e ele gostava muito dos seus discos de música clássica, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, esses caras todos aí. E um dia ele chegou para almoçar e meu irmão mais velho, com 1 ano de idade, estava encerando o chão com um desses discos dele. E aí meu pai quis bater, minha mãe quis proteger, e foi a primeira grande briga dos dois, por causa de um long play. Então tem gente que fala assim: filho, estou fora, eu quero a minha coleção de DVD. Eu quero conhecer o mundo, ir aonde ninguém jamais esteve, né? E por causa disso, filhos parecem ser problemas, mas a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Filhos são bênçãos. Filhos não vêm para dividir o casal ou empobrecer a família. Filhos vêm para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se você, mulher, é dessas que não quer ter filhos porque pensa muito mais na profissão, repense. Se você, marido, não quer ter filhos porque você quer que a sua esposa fique bonitinha do jeito que ela é o resto da vida, repense. Porque um dia ela vai envelhecer e você também, talvez você fique muito mais feio do que ela, né? Então, não use dessas desculpas esfarrapadas para não cumprir o mandamento de Deus que tem a ver com a providência. É providência de Deus para as famílias que elas tenham filhos. Se você não quiser ter tantos filhos quanto o muçulmano tem, tem problema. Mas não abrace essa ideia de não tê-los, ou de ficar demorando para tê-los o máximo que você puder. Eu me lembro de um parente nosso que casou e a menina queria ser advogada, e ela queria passar na prova da OAB, e ela queria ter um emprego melhor, e queria ter um salário melhor. Aí um dia ele chegou para ela e falou assim: olha, eu não quero ser o avô dos meus filhos, eu quero ser o pai deles. Então cuidado com esse negócio de deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. É claro que também tem o outro lado, tem aquelas famílias que querem ter e não podem. E existem meios legais e abençoados por Deus para que isso também seja resolvido. Embora você não possa ser mãe fisicamente, mas você pode ser mãe de coração de uma pessoa que você adotar para ser seu filho. Lembre-se que nós, como cristãos, somos filhos adotivos de Deus. Então Deus já deu o exemplo. Se Deus adota filhos, é porque o negócio é bom. Então não tenha preconceito e nem medo, se esse for o seu caso, de adotar filhos, porque também você será providência de Deus para a vida dessa criança. Nós ouvimos aqui, ano passado, na conferência missionária, o nosso pregador falar que ele era um filho adotivo e como ele foi abençoado por Deus por causa disso. E hoje é bênção para todo mundo nas igrejas por onde ele prega. Esse mandamento ele deve ser obedecido, conquanto seja uma obediência consciente, responsável, onde os filhos que nós colocamos no mundo desfrutem, no mínimo, das condições básicas da vida, que tem um pão, veste e lugar para morar com decência. A Bíblia diz que tendo o que comer e o que vestir, nós temos o suficiente para estar contentes. Não é porque a gente tenha aquilo que o nosso coração deseja e cobiça que nós devemos fazer. Todavia, esse mandamento não pode ser substituído por uma carreira, status social, conquistas, beleza estética ou pelo puro egoísmo vaidoso dos nossos corações. Segundo aqui, Deus age providencialmente na concepção e no nascimento dos seres humanos. Deus cuida de nós desde a nossa concepção. O salmista diz no Salmo 139, verso 14: graças te dou, eu te agradeço, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem. Agora nós vemos o nosso Supremo Tribunal Federal aprovando leis que permitem o aborto com uma criança de até 7 meses de vida. Porque dizem que o feto não é uma pessoa. No entanto, a Bíblia diz que desde o momento da concepção, Deus já cuida de você. Se Deus já cuida de você desde esse momento, é porque você é uma pessoa. Nós somos criacionistas. Os criacionistas creem que quando há uma concepção, no exato momento da concepção, Deus cria uma alma nova para este ente que está sendo gerado no ventre daquela mulher. Deus cria uma alma nova para cada pessoa concebida no ventre de uma mulher. Cada aborto é sim um assassinato. E nós cristãos não devemos nos envolver com esse tipo de ideia. Nós somos da preservação da vida por causa da providência de Deus. É o nosso maior incentivo a sairmos das fileiras daqueles que apoiam o aborto indiscriminado, como é defendido pelas feministas e por aqueles que as apoiam. Então o salmista, nos versos que vêm depois desse, ele passa a descrever o cuidado de Deus na formação do ser humano. E não podemos escapar de partilhar também do espanto de Davi. É assombroso como a providência encontra meios tão lindos e precisos e preciosos para nos trazer à existência e nos dar forma. Também Ele cuida de nós providenciando o lugar do nosso nascimento. Ele providencia o tempo do nosso nascimento. Ele providencia as pessoas de quem nós vamos nascer. Nós temos de ser gratos pelos nossos pais, porque Deus os escolheu para eles cuidarem de nós. E eles fazem o melhor que podem. E nós devemos ser atentos para que quando eles envelhecerem, nós cuidarmos deles, assim como eles cuidaram de nós. Na nossa infância, adolescência e juventude. Nada escapa do controle e do governo maravilhoso do nosso Deus. Seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua estatura, a sua compleição física, tudo isso tem a ver com a graça providencial de Deus. Uma mulher chamada Amy Carmichael quis ser missionária na Índia, mas ela, à semelhança da sua irmã, não tinha olhos azuis. E aí, quando ela foi para a Índia e ela não tinha olhos azuis, aquilo foi uma grande vantagem, porque a maioria dos indianos também não tinha. E isso facilitou com que ela penetrasse no meio dos povos para falar do Evangelho. Joni Eareckson Tada, aos 16 anos, sofreu um acidente, quebrou a coluna e se tornou tetraplégica. Ela achava e ela desejava ser uma das esperanças olímpicas dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Mas tudo acabou ali aos 16 anos. E no período que ela estava no hospital, naquela cama giratória, para a coluna dela se assentar outra vez, ela disse que odiou Deus. Como que eu agora não vou poder mais nadar? E cada vez que a cama dela girava, e ela via os companheiros de quarto, todos quebrados igual ela, Deus trabalhou no seu coração e disse: olha, eu te quebrei para você rejuntar esses aí. E Joni Eareckson Tada passou a ser uma das grandes missionárias do mundo cristão para pessoas tetraplégicas e quebradas em acidentes. Uma vez eu fui no 5º andar do Hugo. O 5º andar do Hugo é um lugar que eu não recomendo para ninguém visitar. É onde estão as pessoas que foram atropeladas por caminhão, que se arrebentaram todas numa moto, gente faltando braço, faltando perna, e ali aos pedaços mesmo. Muitos revoltados com Deus porque estão naquela situação. Muitos conhecem Deus ali. Eu conheci um diácono que um dia abandonou a sua esposa, e o presbítero foi conversar com ele e disse: eu só volto para a igreja se Deus me quebrar. E o presbítero disse: cuidado, Deus cumpre essas coisas de vez em quando. Poucas semanas depois, ele andando na sua moto, foi atropelado e quebrou as 2 pernas.
Aí ele lembrou da conversa com o presbítero. Deus nos quebra, e às vezes quebra literalmente para quebrar o nosso coração. E isso é providência, não é maldade, é a bondade de Deus específica para nós. E na história do mundo e da igreja tem muitas pessoas que passaram por essas angústias tremendas, e somente depois de terem passado por isso é que foram o que deveriam ser nas mãos de Deus para o mundo. Na eternidade não vai ter essas coisas. Na eternidade Deus restaura tudo. E a eternidade é muito maior do que os anos que a gente vive aqui na terra. Portanto, saiba que o fato de você estar aqui, onde você nasceu, quando você nasceu e na família de quem você nasceu, não é motivo para você ficar triste, chateado, angustiado e revoltado, mas seja grato, porque é a providência de Deus para a sua vida. Deus age providencialmente em todos os dias dos seres humanos. Deus age na nossa vida quando a gente escolhe um emprego e uma profissão. Quando eu era pequeno, eu já quis ser médico, já quis ser mecânico de carro. Eletrônico eu nunca quis ser, porque desde o dia que eu vi meu pai com a mão queimada por um tubo de imagem ter explodido na mão dele, eu falei, isso eu não quero não. Nunca dei certo com a oficina do meu pai. Mas nunca deixei de ser grato por ele cuidar de mim, consertando aqueles aparelhos de televisão. No entanto, um dia eu pensei assim, eu podia ser padre, né? Aí eu pensei assim, nossa, mas tem tanta vontade de casar, então o padre não vai dar certo. Mas minha mãe tinha feito uma promessa lá atrás, quando eu tive uma parada cardíaca aos 6 meses de vida, de que se eu sobrevivesse, eu ia andar vestido de padre na procissão. Ela fazia as promessas para eu cumprir. E eu tive que cumprir isso quando eu tinha 19 anos de idade, foi um horror. Mas aí Deus me converteu. E a ideia de ser pastor reapareceu. Pastor pode casar. Então, vou considerar esse negócio aí. E Deus encaminhou tudo para que eu fosse um pastor. Deus vai agindo de tal forma com a sua providência que você vai percebendo que, de fato, Ele está conduzindo a sua vida. Eu tive como emprego uma papelaria onde eu cuidava do estoque. Para mim era uma profissão que eu estava aprendendo. Mas quando em 2003 a primeira igreja resolveu abrir o encontro da fé reformada, precisou de alguém que entendesse um pouco de estoque. E lá vai eu cuidar da livraria do encontro da fé reformada, e eu fiz por 15 anos. Eu aprendi lá naquela papelaria, quando eu tinha apenas 14 anos de idade, a mexer com essas coisas. Deus nos prepara para aquilo que Ele quer fazer através de nós lá na frente. De tal forma que a gente cabe como uma luva. Minha irmã prestou um concurso na Embraer certa vez, e ela quase passou. Ela ficou em segundo lugar, e aí na entrevista lá com o RH da Embraer, eles perguntaram se ela tinha um curso ou outro, e ela disse, olha, eu não tenho esse curso. Então eles disseram, então você não pode trabalhar com a gente. Aí ela pensou assim, meu marido tem esses cursos aí, mas ele não tinha feito o concurso. E então eles disseram, chama ele aqui. Ela que fez a prova e passou na prova, mas ele é que foi contratado porque ele tinha o curso que a Embraer queria para aquela profissão. E ele entrou na Embraer sem concurso, por causa da minha irmã. Nós cremos que isso é a providência de Deus. Deus prepara as situações, Deus organiza as coisas, de tal forma que é você, ou é alguém, ou é uma determinada situação. Depois que nós nascemos, nós percebemos que a nossa mãe, ela produz leite. Isso faz parte. E aquele leite, ele é diferente, ele é o tal do colostro, os primeiros leites que saem, que são fundamentais para a saúde do bebê. E a gente sabe que a criança que é amamentada há pelo menos 6 meses tem mais saúde, inclusive dentes mais fortes depois. Então, embora a moça chore de tanta dor quando está amamentando, mas ela sabe que é importante e é para o seu bebê.
E, de fato, a gente tem que relutar em colocar uma madeirinha logo na primeira noite, que depois vai ser o tal do negócio de fazer o bebê pegar o peito de novo, né? Mas é dom de Deus para o homem poder comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Lá em casa agora a moda é ficar assistindo vídeos que falam das vitaminas e das utilidades das plantas e das coisas. É interessante como que na providência Deus dá cor para os alimentos, Deus dá sabor para os alimentos, Deus dá aroma para os alimentos e Ele dá vitaminas. De modo que o couve é verde, não é só porque ele é verde, porque as vitaminas fazem ele ter essa cor verde. E assim a cenoura é laranjada e o pimentão tem o vermelho, o amarelo e o verde, cada um com a sua propriedade que de alguma forma faz bem. E graças a Deus tem coisas verdes que são amargas e tem coisas verdes que não são amargas, e eu prefiro as que não são amargas, né? Então, Deus pensou na gente quando Ele distribuiu os sabores e as vitaminas. E essas coisas nos fazem bem, e nos alimentam, e nos sustentam, e nos dão saúde, e são gostosas. Tem gente que come a jurubeba e diz que coisa saborosa. Eu não consigo entender isso, mas tem gente que gosta porque Deus fez para elas. Eu acho que quando Deus fez o tomate, Ele falou assim: esse aqui é o Hélio que vai gostar, então eu vou fazer para ele. Pode colocar tomate à vontade que eu vou comer satisfeito, né? É um dom de Deus essas coisas. Não é somente o dom de poder comer e beber, o que Deus nos dá, mas é o conteúdo que a gente bebe e come. Por isso o salmista diz: Deus dá de comer a toda carne. Salmo 136, 25. Todos os seres humanos olham para o céu, esperando as providências divinas para a sua manutenção. Eles trabalham para ganhar o sustento, mas eles são dependentes de Deus. Se Deus não nos der saúde, como vamos trabalhar? Eu me lembro na Olimpíada de 1986, tinha um halterofilista, aqueles caras que levantam aqueles pesos imensos, que era o mais cotado para a medalha de ouro, era na Rússia, na época União Soviética, essa Olimpíada, e ele era russo, e aí na véspera da competição dele, ele ficou gripado. E ele não pôde competir, e aquela medalha foi para outro. É Deus quem nos dá saúde para fazer o que a gente tem de fazer, e muitas vezes nós não reconhecemos isso. O salmista, ele escreveu: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Salmo 144, 15. E é por isso que Jesus então nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ser gratos, ser confiantes de que Deus vai nos sustentar. Mas Deus também cuida dos animais. Salmo 36, 6. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Fazer maldade para animal não é de Deus. Salmo 147, 8 e 9. Deus que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus desafia os seres humanos a ver no movimento da natureza, da criação, o cuidado de Deus. Então, os animais, eles não semeiam, eles não colhem, eles não armazenam conscientemente para as suas estações, não armazenam conscientemente para as suas estações, mas mesmo sem essa expertise, essa inteligência, essa capacidade própria dos humanos, eles possuem tudo o que é necessário para a sobrevivência deles. Então o Senhor Jesus disse: se Deus sustenta assim essas aves, quanto mais vocês que valem mais do que elas para Ele. Deus também cuida da chamada criação viva. Essa semana eu passei em frente a um ipê branco como esse aí.
Como é bonito, gente. Nós plantamos um buquê de noiva aqui, já tem 4 anos esperando que ele dê aquelas flores. No primeiro ano ele deu e depois ele não quis dar. Esse ano ele deu umas 4 ou 5 lá na copa dele. Mas não ficou branquinho para a gente admirar. Mas olha o nosso ipê aqui atrás, como ele está lindo esse ano. Desde que eu sou pastor aqui, este ano é o ano que ele floresceu mais. Eu ficava orando lá em casa, Senhor, por que um ano ele floresce de um lado e no outro ano ele floresce do outro lado? Esse ano ele quase que floresceu por igual. E é lindo. Deus cuida das árvores também. Deus cuida dos insetos. Deus cuida das rochas que Ele criou. A criação viva, as plantas, as criaturas da vida vegetal, essas criaturas também estão debaixo da atuação providencial de Deus. Deus age na criação, tornando-a bela para o nosso deleite e para o proveito dos outros seres viventes. Deus veste a criação de um modo maravilhoso, ao ponto de causar espanto a todos nós da beleza e da fineza dos detalhes. Então Jesus também falou, Mateus 6:28, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Quando as flores florescem, a gente fica espantado com a beleza. E isso é providência de Deus. As flores têm a ver com a preservação da espécie, da raça, da planta que está ali. E elas precisam de abelhas. E elas precisam da água, elas precisam do frio. No ano que faz um pouquinho mais de frio, os ipês florescem muito mais na primavera. Já percebeu isso? Mas quando não faz tanto frio assim, eles não florescem tão bonito na primavera. Diferentemente dos seres humanos, a quem é dada inteligência para trabalhar e ganhar o pão de cada dia, os lírios do campo não podem fazer nada para si mesmos. Eles crescem e morrem numa estação. Mas eles continuam belos quando assim acontece. Todavia, o trabalho que Deus faz neles é muito temporário, é curto, mas faz bem para nós. E, quarto, a providência de Deus na vida dos indivíduos. Deus age na vida das pessoas. Deus salvou Joás, uma criança indefesa, 2 Reis, capítulo 1:1-3, de ser assassinado pela própria avó que cobiçava o trono que lhe pertenceria no futuro. E usou a sua tia para isso. Depois Joás foi um bom rei, obedecendo a palavra de Deus. Deus preservou a viúva pobre e desamparada de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1-7. Ela só tinha um frasquinho de azeite. E Deus disse, busca panelas aí com seus vizinhos, o máximo que você puder. E no final das contas ela tinha azeite para pagar toda a dívida da família e com a garantia da sua aposentadoria depois. Deus cuidou dela na sua dificuldade. Um homem, dono de uma empresa, um dia chegou para o reverendo Jeremias Pereira à porta do templo, na hora que estava cumprimentando as pessoas na saída, e fez uma pergunta comum, mas não para aquela hora. Ele perguntou enquanto cumprimentava o pastor, pastor, se um crente suicidar, ele vai para o céu? O pastor deu aquela resposta bíblica clichê, porque tinha um monte de gente na fila para ele cumprimentar. E quando ele chegou em casa, ele ficou assim, mas por que aquele irmão me fez essa pergunta? E ligou para ele. E chamou ele no gabinete no dia seguinte, e os dois conversaram. E disse, não, eu estou querendo suicidar, porque eu estou com uma dívida que eu não dou conta de pagar. Ele estava devendo uns 800 automóveis 0 km naquela época. Uns 300 automóveis 0 km naquela época. E aí o pastor fez uma proposta para ele, olha, primeiro, tira da sua cabeça essa ideia de suicídio, isso é bobagem. Deus não quer que você suicida, não. Segundo, você vai entregar o dízimo de tudo que você receber daqui para frente. Aprenda a ser dizimista. Terceiro, nós vamos visitar cada um dos seus credores, vamos propor uma negociação. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. E quarto,
nós vamos pedir a Deus ideias criativas para você sair dessa crise. E aí eles sentaram e começaram a pensar como que nós vamos arrumar um jeito de melhorar a arrecadação e pagar as dívidas. E ele fez aquelas 4 coisas. E aí Deus começou a dar criatividade para ele. E ele criou coisas que lhe trouxeram mais renda, e no final de 1 ano ele pagou todas as suas dívidas. Só que aconteceu um efeito colateral, as ideias criativas não pararam de chegar. E ele cresceu mais, se tornou um empresário mais forte do que era antes. E aí um dia eu estou lá em casa assistindo o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional anuncia que a Polícia Federal procurou uma clínica clandestina de aborto em Belo Horizonte, e quando chegou lá era um centro de aconselhamento para quem queria fazer o aborto, para desistir disso. Porque aquele irmão teve a ideia de colocar um outdoor bem na entrada da cidade: clínica de aborto, ligue o número tal. E a clínica de aborto era a clínica da igreja para aconselhar quem estava querendo fazer o aborto, para tirar isso da cabeça. E era desse irmão. Outra ideia que ele teve foi colocar as bem-aventuranças em outdoor na principal avenida de Belo Horizonte. E assim ele foi fazendo. Colocou o Pai Nosso em outra avenida, usando dos seus bens, da sua empresa, para servir a causa de Deus. Deus o livrou da morte, Deus o livrou da dívida, Deus fez ele ser bênção na vida de muitas pessoas. Providência. Deus faz isso na vida dos indivíduos, fez na vida de uma criança indefesa, fez na vida de uma viúva desamparada, pode fazer na sua vida de acordo com a sua necessidade. Vamos aplicar? Já venceu o meu tempo. Vou falar disso aqui não, isso aqui todo mundo sabe, né? Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de José, Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou da peregrinação no deserto, Deus foi providente com Raabe, tanto é que ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. Deus foi providente com Ruth, ela foi bisavó de Davi. Deus foi providente com Esther como rainha da Pérsia. Mas isso está fácil. Deus cuida de todas as nações, e então deixa eu aplicar. Primeiro, os objetos da providência divina ainda são os mesmos. Deus continua cuidando da criação, Deus continua cuidando dos animais, Deus continua cuidando das pessoas, e Ele cuida especialmente daqueles que o amam. Então não duvide da providência de Deus para as suas necessidades, cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite. Deus providenciará o necessário para que você esteja bem, para que você fique bem. Segundo, as providências divinas, elas não são casuais. Olha essa cena. Será que é o acaso que faz uma dessas? Dá até um frio na barriga, né? Você vê uma pessoa quase sendo atropelada. Não é casual. É Deus cuidando de nós precisamente. Não tem acaso, irmãos. As coisas que nos acontecem, sejam elas boas, que nos trazem alegria, ou ruins, que nos trazem pressão e dificuldade, elas têm a ver com o cuidado de Deus, e Deus levará tudo isso a bom termo, porque todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, daqueles que amam a Deus. E por último, para a gente terminar mesmo, a providência divina também funciona conosco e para nós. Eu coloquei essa menininha fofinha perguntando: cadê você? Cadê você na hora de não duvidar? Não é? Não duvide. Não duvide. Às vezes a gente sofre, às vezes dói, às vezes machuca, mas Deus não soltou a sua mão. Em vez de blasfemar, em vez de xingar, em vez de reclamar, agradeça. José sofreu 17 anos
por causa do ciúme dos seus irmãos. Foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de um poderoso oficial do Egito, foi preso com uma falsa acusação de ter colocado os olhos numa mulher indevidamente, passou vários anos na prisão por causa disso, mas Deus o tirou de lá. E quando Deus o tirou de lá, Deus o tirou para governar o Egito e providencialmente cuidar da sua família que tinha lhe feito mal, que era a família do povo de Deus.